Estava a professora Aline Mariotti conosco, falando sobre inclusão, e agora a gente vai falar sobre cooperativismo. O coordenador do curso de cooperativismo que está sendo organizado agora aqui no Polo Universitário Santo Antônio está conosco, professor Jairo. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia aos ouvintes, bom dia aos amigos da Rádio Itapuí, bom dia a coordenador do Polo, a Dilce, que nos acompanha, e agradecemos o espaço que estamos recebendo para nós dialogar um pouco com a comunidade sobre o curso de especialização em cooperativismo que nós estamos oferecendo através da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e que tem 5 polos no estado do Rio Grande do Sul, e um deles é uma turma aqui no polo da UAB de São Lourenço, de Santo Antônio da Patroa. Professor, vamos começar bem do básico, né? A quem que serve este tipo de especialização? Quem que costuma frequentar esse tipo de especialização? Bom, inicialmente é importante dizer que o curso ele nasceu de uma preocupação, na verdade, em relação ao desenvolvimento das regiões onde ele está inserido. Eu sou professor aqui da URGS Campus Litoral Norte, localizado aqui em Tramandaí, e no primeiro momento, quando nós começamos a discussão de um curso de cooperativismo aqui, nós estávamos com uma preocupação que é o sentido do processo de desenvolvimento da região. Nos causou surpresa a região do Litoral Norte, né, onde Santo Antônio da Patrulha também está inserida, por alguns setores que avaliam essa região. A região do Litoral Norte é a segunda mais pobre do estado do Rio Grande do Sul, né? Então isso nos causou algumas surpresas, né, quando a gente vê o potencial do desenvolvimento da região e tu se depara com uma situação que ela é pobre e ser avaliada a partir dos índices de desenvolvimento humano, o IDH, né? Curiosamente, nós, ao cruzarmos alguns dados, nós percebemos que um dos fatores que pode estar influenciando esse processo de não desenvolvimento de forma satisfatória é o distanciamento das pessoas uma das outras no processo de cooperação, né? Por exemplo, grandes regiões do Brasil, regiões desenvolvidas, elas têm um cenário de cooperação muito acentuado. E aí, quando nós tratamos cooperação, nós não tratamos somente de cooperativas, né? Nós tratamos de grupos de associações em torno de um objetivo comum, né? Então, para nós, inicialmente nós visualizamos um problema na região, que é essa não existência, né, de cooperativas e não uma cultura de não cooperação das pessoas, né? Hoje, para você ter uma ideia, a cooperação está resolvendo vários problemas. Vou pegar um exemplo assim, tem problemas de municípios que estão com problema de coleta de lixo, né? Com problema com lixos, e estão conseguindo resolver os seus problemas do lixo com a organização de catadores a partir de cooperativas que acabam beneficiando o material reciclado que é recolhido no lixo a partir de uma cooperativa, de uma associação de pessoas. Isso tem em Glorinha, por exemplo, exato. Outros tantos municípios. Tem vários municípios que estão resolvendo um problema, né, a partir da organização das pessoas. O município incentiva as pessoas a se organizarem, disponibiliza uma estrutura mínima, um galpão, alguma coisa assim, as pessoas se organizam em torno e resolvem um problema, que é um problema diário dos municípios. Se fosse ser tratado de forma individual por cada um deles, talvez você não conseguiria resolver. E aí, por exemplo, nós temos outros fatos que são curiosos. Grande parte dos pequenos municípios, né, do Brasil só dispõe de um agente financeiro, por incrível que pareça. E esse agente financeiro é uma cooperativa de crédito.
Sim. Ou seja, não tem um banco público, não tem um banco privado, mas tem uma cooperativa de crédito operacionalizando. Então, muitos pequenos municípios do Brasil, eles dispõem somente de um agente financeiro que é do ramo da cooperação e da cooperativa. Então, o propósito da cooperação, ele perpassa somente as cooperativas. Não necessariamente, e aí eu acho que é importante dizer, o nosso curso de especialização em cooperativismo, ele não vem somente para atender as pessoas que já estejam dentro de cooperativas trabalhando. Né? A ideia nossa é que nós possamos, com o curso, fomentar o processo de cooperação e de cooperativas. Por exemplo, quando nós pensamos no polo de Imbé, nós pensamos um polo centrado no processo de organização dos pescadores, né? Nós temos vários pescadores na região, nós temos a pesca, é algo importante nos municípios nossos, mas nós não temos uma organização deles por parte da cooperação. Por exemplo, você vai na festa do peixe em Tramandaí e você não come peixe de Tramandaí, tu come peixe de fora do estado, do Rio Grande do Sul, inclusive. É mesmo? Por quê? Porque você tem uma organização. Então, por exemplo, assim, quando você vai na Expo Inter em Porto Alegre e encontra tainha assada na brasa ou na taquara, que eles chamam, não é do Rio Grande do Sul, né? Por quê? Porque aqui não está organizado esse processo de produção, né? Que é a questão da pesca. No mesmo município, Tramandaí, Imbé, tem artesãos, né? E o artesanato, na verdade, é um fator importante de desenvolvimento de muitas regiões no Brasil. E na nossa região ele também não está organizado, né? Então nós precisamos organizar e fomentar isso. Quando nós pensamos o polo de Santo Antônio da Patrulha, para vocês terem uma ideia, foi a partir de uma visualização que nós estamos fazendo em relação à produção de produtos orgânicos, né? Ou seja, nós temos um aumento da produção de produtos limpos, né? Da agroecologia, dessa parte mais de produção. E, por outro lado, nós não temos um consumo organizado. Ou seja, a grande produção do litoral norte do Rio Grande do Sul, ela acaba desencadeando no comércio de grandes centros urbanos, basicamente Porto Alegre e região de Caxias. Sim. E nós estamos numa região de 300 mil habitantes que nós temos pouca organização de consumo. Então, por exemplo, a cooperação, ela tende a ser extremamente importante quando você pensa que nós podemos, através de grupos de consumidores, estar organizando o acesso a um produto melhor, né? E não só um produto mais barato, mas em conta. Há poucos dias atrás fiz uma palestra em São Lourenço do Sul e em Sarandi, e apresentei na minha fala um aplicativo que existe em Porto Alegre que se chama Junta Pedidos. Um aplicativo celular que os consumidores em Porto Alegre de produtos orgânicos conseguem fazer o pedido de uma cesta de produto orgânico no aplicativo do celular e a cesta chega na sua casa no horário combinado, no dia combinado. Então nós podemos, a partir da cooperação, pensar em inúmeras alternativas de desenvolvimento. E nós vivemos um período, inclusive foi uma questão que apareceu, um radialista me perguntou em Sarandi, como que eu via como que eu estava vendo essa questão da reforma trabalhista e como que uma especialização em cooperativismo poderia visualizar. Bom, nós estamos num processo de reestruturação da sociedade. Em 98, quando eu me formei numa escola agrícola, uma das palestras que eu tive foi que a tendência seria do empreendedorismo, né? Pois bem, o empreendedorismo é o futuro, talvez. Agora, as pessoas precisam de duas coisas para empreender. Uma é ter conhecimento do que vão empreender e de que forma vão fazer, e estrutura. Sim. Ou seja, tu não faz empreendedorismo de forma individual. Ou seja, tu precisa de empreender também de forma coletiva. Então, isso é extremamente importante nesse momento que a gente vive de aumento do desemprego, aumento da informalização das pessoas. Por exemplo, a uberização, que são os aplicativos de celular de táxi por celular. Isso é um problema, na verdade, porque as pessoas estão indo para um processo de informalização. E nesse processo de informalização, a cooperação e o cooperativismo pode desencadear num processo de organização das pessoas. Os países ricos no mundo todo, a caracterização deles são de cooperação. Ou seja, nos países desenvolvidos no mundo,
as pessoas estão mais cooperativadas em torno da cooperação do que no Brasil. Sim. Então nós precisamos, antes de pensar alguns projetos locais de desenvolvimento, coisa assim, nós precisamos pensar como que nós poderíamos estar organizando esses processos de desenvolvimento. O curso ele é mais voltado para o gestor, correto? Não necessariamente, né? Nós queremos estimular as pessoas a fazer a cooperação, né? E o curso de especialização em cooperativismo, né? Eu poderia te dizer assim, ó, ele está centrado em 3 grandes eixos. Um eixo é um eixo mais histórico, né, de cooperação e cooperativismo. Então, qualquer pessoa que tiver uma graduação ou um curso de tecnólogo pode vir fazer o curso de especialização em cooperativismo. Então, o requisito para fazer o curso de especialização em cooperativismo é ser graduado. E ao ele vir para a especialização, ele pode ou não ter vínculo. Sim. Né? Ou seja, ele não precisa ter vínculo à cooperação, à cooperativa, para poder vir para a especialização. Ele pode vir sem vínculo. Os que têm vínculo vão ter um suporte mais no processo de seleção. Agora, não necessariamente que aquelas pessoas que não têm um vínculo não podem fazer. Sim, eles podem fazer. E eles têm dois outros processos que nós vamos fazer de seleção, que é uma proposta de trabalho. Eu vou pegar um exemplo assim. Um morador, alguém que está em algum bairro, que está visualizando algum problema no bairro, pode fazer uma proposta de trabalho na especialização de organizar uma associação de moradores no bairro. Isso para nós é cooperação. Sim. Então essa proposta de trabalho que ele vai executar, que ele está se propondo a fazer, isso nos interessa também, que é estimular a cooperação, a associação, a organização das pessoas em si. O outro processo de seleção é o currículo, né? Então é uma carta de vínculo com a temática que nós chamamos. Algumas pessoas não vão ter essa carta, elas vão ter somente os outros dois, que é um currículo, né? O histórico da escolar, um currículo de trabalho da pessoa, tanto um currículo acadêmico quanto um currículo profissional, e uma proposta de trabalho. Nós temos formulários dentro da página da especialização em cooperativismo lá, que podem ser preenchidos tranquilamente. O que é importante dizer também é que a especialização em cooperativismo ela é inteiramente gratuita. Sim. Ou seja, inclusive no processo de inscrição. Ou seja, a inscrição não tem custo. E o desenvolvimento dela também não tem custo. Então a pessoa não vai ter custo para fazer a especialização. Quantas vagas são? Pro polo de Santo Antônio da Patrulha são 30 vagas, tá? E nós não podemos correr o risco de nós não preencher essas vagas. Sob pena de nós perder esses espaços importantes de formação para outras regiões. As vagas que não serão preenchidas aqui, nós vamos redistribuir ela para os outros polos. Né? E nós estamos com uma procura baixa até então. Tanto que nós estamos prorrogando o prazo de inscrição, que encerraria amanhã, na sexta-feira. Nós vamos prorrogar até o dia 15. Nós vamos ter mais 15 dias pela frente aí para o pessoal organizar os documentos e coisas assim. Bom, a inscrição é gratuita. O curso é gratuito, ele vai ser todo EAD? Isso é uma outra coisa importante também. A pessoa não tem muito tempo para fazer. Nós fizemos um cronograma, ele está aprovado já pelo grupo de professores que está coordenando a especialização. Serão 2 encontros por semestre, presenciais. Certo. E o restante é à distância. Então nós conseguimos organizar. Talvez possa ter um pequeno ajuste acordado com os professores e com os alunos depois, mas a ideia nossa é fazer 2 encontros presenciais, que é um encontro mais de apresentação de algum tema, né, relacionado à especialização, ou seja, é uma aula presencial, e um outro é a realização de um trabalho. Nós precisamos fazer uma avaliação do aluno, e no mínimo uma delas tem que ser presencial. Então nós estamos organizando essa avaliação. A ideia nossa é fazer as avaliações coletivas, ou seja, cada módulo, cada núcleo tem 4 componentes curriculares mais um seminário integrador que nós chamamos. Né? Para você ter uma ideia, o primeiro seminário integrador, o primeiro módulo, que é esse módulo mais histórico, a ideia nossa é fazer um resgate do processo de organização da região. Ou seja, o que teve de cooperativa aqui, teve, não teve, por que não tem, quais são as dificuldades que se tem em relação a isso. Os alunos vão fazer esse aprofundamento, essa análise. E aí no segundo módulo nós vamos entrar um pouco mais nessa operacionalização do processo, que é o quê? Basicamente fazer
uma proposta de intervenção em torno de uma cooperativa já existente ou não, ou uma outra possibilidade de cooperação. E o terceiro módulo é a execução desse projeto. Ou seja, nós temos um módulo mais histórico, daí depois tem um módulo mais duro, que é um módulo mais de gestão, ou seja, entender o significado da gestão de pessoas, estratégias de marketing em cooperativas, entender, por exemplo, a logística, a importância que tem a logística e o transporte no processo de desenvolvimento das cooperativas, né, a organização delas, entender também as questões básicas de custos, por exemplo, né, tem uma planilha de Excel de custos, né, para manusear frente ao teu empreendimento ou um empreendimento cooperativo. E também algumas questões relacionadas a projetos, né? Como que a gente faz um projeto de desenvolvimento, como que a gente faz um projeto de desenvolvimento ou de ampliação de uma unidade cooperativa ou de algum outro empreendimento. E no final nós vamos entrar um pouco nessas questões. Bom, tem tudo isso e agora? Nós vivemos, eu disse antes, um processo ou seja, que é o mais conhecido de uberização das coisas, ou seja, a internet das coisas. As pessoas estão muito hoje voltadas à internet, ou seja, todo mundo está lá no seu WhatsApp, no seu Facebook, no Instagram e outras plataformas digitais, resolvendo problemas, né, cotidianamente. Então nós queremos a ideia é trazer essas tecnologias para o benefício das pessoas, ou seja, como que nós podemos nos organizar. Eu estava agora comentando aqui numa visita que nós fizemos ao Sicredi, e uma das coisas que eu destaquei nós temos uma produção muito grande de produtos orgânicos no Litoral Norte, que vão para grandes centros de consumo, e nós temos um grande centro de consumo que não está sendo atendido. E aí, se tu for no princípio da sustentabilidade lá atrás, tu vai ver que esse processo de produção de produtos orgânicos não é tão sustentável como se espera, porque ele pode primeiro atender o seu local para depois avançar em novos comércios, né? E a ideia nossa é organizar um pouco essa questão do local a partir da organização das pessoas, não das pessoas produtoras, mas sim dos consumidores também. Sim. A conscientização, né, do consumo, né? E também da questão de como você acessa os produtos, né? E as plataformas digitais podem ser extremamente importantes nesse processo. Sim. Professor, a gente tá quase já no limite do nosso tempo, mas tem algumas informações bastante importantes também, como, por exemplo, como que as pessoas fazem para se inscrever, né? Tem muita gente que ainda tem dúvida em qual é o procedimento, o que precisa de documentação, se é muito difícil. O senhor já garantiu que, bom, basta ser graduado, perfeito, basta ter um diploma de ensino superior, então, que já pode participar. Não tem custo. O que precisa a partir daí, então? Na verdade, é assim, nós temos primeiro, nós convidamos as pessoas para visitar a nossa página, que eu acho que ali na página da especialização em cooperativismo tem muitas informações, tem as informações necessárias para isso. Nós temos também uma página no Facebook, né? Então, se você digitar lá no Google Cooperativismo URGS, provavelmente vai aparecer, mas se não aparecer, dentro da página da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em cursos de especialização tem o curso de cooperativismo. Se tu entrar na página do Campus Litoral Norte da URGS, também tem o curso de especialização em cooperativismo. A própria página do Polo tem, exato, né, as informações. Exato, perfeito. Tem na página do Polo, tem no Facebook do Polo também, aqui da UOB, né? Então, mas como, por exemplo, a ideia nossa que vai além somente de Santo Antônio da Patrulha, então onde eu sei, a rádio aqui atende vários pequenos municípios da região, esses municípios também podem vir, essas pessoas que trabalham nos municípios ao redor também podem participar. Ela é muito flexível, a especialização, e tende a atender uma demanda regional, né? Então, por exemplo, você encontra informações em www.urgs de Universidade Federal do Rio Grande do Sul.br/cooperativismo. E aí, volto a dizer, nós temos uma página também no Facebook que pode nos localizar lá. Tem o telefone do Polo, que está à disposição também, né? As pessoas podem encontrar informação no Polo, né, da UOB aqui de São Lourenço, de Santo Antônio da Patrulha, desculpa. E também eles podem entrar em contato diretamente no Polo, no campus Litoral Norte da URGS, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é aqui em Tramandaí.
Então, hoje em dia as informações estão circulando, eu posso deixar meu WhatsApp também à disposição, né? É 51997522641, né? Está à disposição. Legal. O pessoal aqui, várias lideranças aqui de Santo Antônio da Patrulha tem meu contato também, pode entrar em contato, mas eu acho que também dá para ir conversando com as próprias, por exemplo, nós temos o Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Santo Antônio da Patrulha, tem informações sobre o curso. Nós acabamos de falar com a gerente do Sicredi local, que vai nos auxiliar, inclusive, na divulgação também. Fomos muito bem recebidos lá. O pessoal da FURG, do polo aqui da UAB de Santo Antônio da Patrulha também está à disposição, a Dilce, que está coordenando o polo. Então, as pessoas têm como chegar a nós. Né? As aulas começam quando? As aulas, a princípio, nós temos esse primeiro semestre de 2019, é o processo de seleção dos alunos, e as aulas nossas, elas estão previstas para iniciar em agosto de 2019, ou seja, no início do segundo semestre agora. Perfeito. Bom, professor, obrigado pelas informações, pela vinda aqui ao programa, né? E certamente quem tiver alguma dúvida, e dúvidas surgirão a partir desse bate-papo aqui, podem entrar em contato através de qualquer um desses canais, né? Buscando a professora Dilce lá no Polo, ela já direciona também para essas outras informações. Isso. Obrigado. Aí. Nós vamos deixar disponível também aqui para o pessoal da rádio, né? Que eu acho que é extremamente importante esse contato da rádio com os ouvintes. Isso. Então vocês vão ter nossos contatos também se as pessoas precisarem nos encontrar. Obrigado. Maravilha. Obrigado.